Antes de dar continuidade às nossas aulas de inglês, resolvi fazer uma aula de destaque para as vogais do inglês, que eu acredito que vai ajudar bastante. Quem é iniciante tem muita dúvida das pronúncias das palavras, do porquê que uma letra é de um jeito em uma palavra e em outra não. Hoje eu vim trazer em destaque as vogais e vou explicar algumas diferenças que podem existir. E essas diferenças podem surgir porque existem vogais curtas e vogais longas. Antes de começar a adentrar na letra A em si, eu queria que vocês olhassem para esse símbolo que está abaixo das palavras. Esse símbolo, ele faz parte de um grande alfabeto fonético que meio que ele regulariza, assim, os sons que o ser humano pode reproduzir. E isso é chamado de transcrição fonética. E aí cada idioma tem o seu conjunto de alfabeto que pode ou não usar alguns desses símbolos fonéticos. Então, para o som curto da letra A, nós vamos usar a palavra exemplo cat. 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 Você percebe que a gente não pronuncia cat ou catch. Isso é cat. Cat. Então você consegue perceber que tem uma pitada aí da letra A e da letra E juntas. É meio que alguma coisa no meio disso, sabe? Não exatamente A e não exatamente E. É algo entre esses dois. Eu sei que assusta, pode ser um som novo pra você, mas tudo bem, é só praticar. Lembrando que todo país tem sotaque, mesmo que eles falem a mesma língua. Então, você tem sotaque em relação a uma pessoa do Nordeste, ou se você é do Nordeste, você tem sotaque em relação a uma pessoa que não é. Então, não se culpe se você tiver sotaque, se você não conseguir reproduzir exatamente como nativo, porque você não é nativo daquela língua. Você não fala aquela língua desde que você nasceu, então não é esperado de você que você fale da mesma forma. No entanto, é bom você ter conhecimento do porquê que às vezes esse som se difere. A nossa próxima palavra da letra A é agent. Agent. E você já percebe que, opa, tá diferente se essa letra A não era a letra A em inglês. Por que você tá falando agent? Porque o som A também é o som que pode representar a letra A no inglês. O agent vai ser, então, o nosso exemplo de vogal longa. Agent. Então, vogal longa, A. E A também é a forma que é pronunciada no alfabeto. Na nossa letra E, que no alfabeto é pronunciado letra I, a gente vai ter exemplos de palavras como elephant. Elephant. Que vai ser a nossa vogal curta, né? O nosso som curto, na verdade. O som curto da letra I é elephant. Elephant. E aí a nossa vogal longa vai ser I, como no exemplo de ear. Ear, que significa orelha, e dá pra diferenciar legal. Agora, na letra I em inglês, que no alfabeto a gente pronuncia I, vai ter uma pequena pegadinha aí que pros brasileiros é difícil diferenciar, porque o nosso I do Brasil é muito I. Então a gente aprofunda muito nesse I, é muito agudo, entendeu? Só que no inglês, esse I, ele não vai ser muito agudo. Então, quando você fala eagle, como na primeira foto aí, eagle, é quase também como se você estivesse meio que tocando um pouquinho ali na letra E. Eagle. É assim que eu treino o meu I em inglês, porque ele não é um I muito agudo. Mas esse seria a letra I, ou letter I, curta, né, em inglês. Tudo bem se eu falar o I muito agudo do português? Tudo bem, gente. Você pode ter o seu sotaque. Isso não é um crime. Você, como eu falei, não é nascido nos Estados Unidos. Essa não é a sua primeira língua. Tudo bem. Mesmo quem é nos Estados Unidos pode ter as suas variações linguísticas. Mas é bom ter conhecimento de que esse I do inglês ele não é tão profundo. E isso, quando você já é um estudante mais avançado no inglês, faz a diferença você saber disso, porque tem algumas palavras, como eu mostrei na letra E do inglês, que às vezes pode ser I, pode ter o som de I. Tem algumas palavras que, se você não pronunciar esse I um pouco mais diferenciado, né, esse I de eagle,
você pode já entender que você tá falando outro tipo de palavra. Mas isso é mais pra frente, né? Porque toda pequena diferença na sua forma de pronunciar as vogais pode parecer que você tá falando outra vogal. Então é isso que você tem que ficar ligado. Mas sotaque vai ter? Vai ter. E ali, quando você estiver falando com uma pessoa que for nativa do inglês, né? Falar inglês fluente, assim, dos Estados Unidos, que nasceu pra falar inglês, né? Ou se ela for uma pessoa legal, ela vai entender o seu contexto, ela vai entender o que você tá falando. Mas vai perceber que você tem um sotaque, né? Essa letra também é tranquila. Letra O em português, que ali vai ser dog, no exemplo da vogal curta, dog. E no exemplo da vogal longa vai ser fork. Então, basicamente, um O mais aberto na vogal curta, dog, e um O mais fechado na vogal longa, fork. E por último, a letra U. Letra U, que no alfabeto em inglês é pronunciado U. E aí eu trouxe o exemplo da vogal curta, que é umbrella. E o exemplo da vogal longa, que é unicorn. Então, muitas vogais longas estão presentes na pronúncia do próprio alfabeto, né? Mas tem essas variações. E pode ser que existam algumas outras variações, dependendo de qual palavra é. Porque no estudo da fonética, a gente entende que algumas letras, elas podem sofrer alterações na sua pronúncia, a depender de quais são as letras, as consoantes que estão ali cercando essa vogal. Então, as vogais, elas podem também sofrer interferências de consoantes. É por isso que linguística, né, estudar a linguagem é algo muito legal, porque você vai percebendo que quando você mistura algumas letras, você cria novos sons. Igual quando você mistura tinta. Se você misturar o branco com o vermelho, não vai dar rosa. Então, algumas letras, quando elas se misturam em algumas palavras, elas dão um resultado diferente. Mas acho que eu trouxe, assim, um assunto básico para vocês já irem entendendo essa dinâmica. Partindo dessa metáfora que a mistura de letras, vogais e consoantes é como mistura de tinta, a palavra bear é um ótimo exemplo disso, porque a letra E em inglês tem som de I. Aqui, se fosse só do E a R, que é a exata palavra ear que a gente trouxe na letra E, só de você acrescentar o B, ela já vira bear. E isso é muito interessante. E aí, como é que você vai descobrir essas palavras? Da mesma forma que você foi aprendendo as cores quando você era criança, você foi descobrindo porque você teve acesso àquilo ali, porque cores estão em todos os lugares. Então, a partir do momento que você colocar a prática do inglês em todos os lugares, você vai conseguindo entender. E aí, você vai aprendendo. Estou tentando manter as aulas breves, para não ficar cansativo. E porque eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir esse curso é iniciante, então não quero confundir muito as ideias de vocês. Mas espero que eu tenha esclarecido alguma coisa em relação à pronúncia. Thank you, have a good day, see you next class. Até a próxima aula.